Você está sintonizado na Estação Sombria FM, onde a chuva nunca para e as estradas nunca terminam. A história dessa noite chega pelo chiado até você. Então relaxe, ouça com atenção e não olhe pelo retrovisor. Sei que vocês usam este vídeo para adormecer, então antes disso, curtam o vídeo e inscrevam-se no canal. Aliás, de onde vocês são e que horas estão assistindo agora? Acomodem-se e relaxem. A floresta tinha olhos, e todos estavam fixados em mim. O que começou como uma caminhada tranquila se transformou em uma luta desesperada pela sobrevivência contra um predador invisível. Sempre fui um amante da natureza. Há algo na solidão do ar livre que recarrega minha alma como nada mais. Com alguns dias de folga do trabalho, decidi enfrentar uma trilha desafiadora na remota Wilderness de Santa Catarina. A manhã em que parti era perfeita, com o ar fresco de primavera, uma leve névoa pairando sobre as árvores e a promessa de aventura à frente. Estacionei meu carro no início da trilha, revisei minha mochila e segui adiante pela floresta com um passo leve. As primeiras horas foram tudo o que eu esperava. A trilha serpenteava por florestas antigas, as árvores majestosas criando um dossel acima de mim. Parei de vez em quando para tirar fotos ou consultar meu mapa, me deleitando na paz da solidão. Foi só no começo da tarde que senti uma leve sensação de formigamento na nuca, como se alguém estivesse me observando. Virei-me, esperando ver outro caminhante, mas a trilha atrás de mim estava vazia. A floresta estava silenciosa. Afastei a sensação e continuei, mas ela permaneceu, crescendo mais forte a cada milha que passava. A floresta parecia se fechar ao meu redor, a sombra se aprofundando apesar do sol do meio-dia. Ocasionalmente percebia um movimento pelo canto do olho, mas ao me virar não encontrava nada. Os marcadores da trilha se tornaram menos frequentes e comecei a verificar meu mapa com mais frequência. O silêncio que antes me acompanhava desapareceu, substituído por uma quietude opressiva, quebrada apenas pelo farfalhar das folhas sob minhas botas. Estava pensando em voltar quando ouvi um som gutural baixo que não era humano nem de nenhum animal que eu conhecia. Ecoou pelas árvores, parecendo vir de todo lugar e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Meu coração disparou e acelerei o passo, sem me importar mais com a paisagem. O som voltou, mais próximo dessa vez. Comecei a correr, minha mochila balançando dolorosamente contra a minha coluna, galhos atingindo meu rosto enquanto me desviava da trilha, guiado por um pânico cego. Não sabia para onde estava indo, só que precisava me afastar do que estivesse atrás de mim. Continuei a correr até que meus pulmões queimassem e minhas pernas parecessem chumbo. Finalmente colapsei contra uma árvore, ofegante, meu pulso voltando lentamente ao normal. Percebi com crescente horror que não fazia ideia de onde estava. Em pânico, deixei a trilha para trás. A noite caía rapidamente, a floresta se transformando em um labirinto de sombras profundas e formas desconhecidas. Procurei minha lanterna, minhas mãos tremendo enquanto a ligava. O feixe estreito mal penetrava a escuridão, criando sombras grotescas que pareciam se mover e mudar quando eu não olhava diretamente para elas. Precisava encontrar abrigo para me recompor e bolar um plano. Enquanto examinava a área, minha luz caiu sobre o que parecia ser a entrada de uma pequena caverna, parcialmente escondida pela vegetação. Não era o ideal, mas era melhor do que passar a noite completamente exposto. Avancei em direção a ela, cada galho quebrando e cada folha farfalhando deixavam meus nervos à flor da pele. Ouvi aquele som inumano de novo, muito mais próximo agora, e mergulhei na caverna.
Pressionei-me contra a parede de pedra fria por horas, encolhido ali, esforçando-me para ouvir qualquer sinal de perseguição. Ouvi movimentos lá fora, passos pesados circulando a caverna, galhos se partindo sob o peso considerável do que quer que fosse. O que quer que fosse, sabia que eu estava lá e era paciente. À medida que a noite avançava, o cansaço começou a superar meu medo. Apesar de meus esforços, sentia minhas pálpebras se tornarem pesadas. Devo ter cochilado, porque quando acordei, fui despertado por um rugido ensurdecedor vindo da entrada da caverna. Crauliei para trás, o feixe da minha lanterna dançando descontroladamente pelas paredes da caverna. E então eu vi uma figura enorme e sombria bloqueando a entrada. Era vagamente humanoide, mas muito grande, com membros anormalmente longos e uma cabeça que parecia mudar de forma à medida que eu observava. Queria gritar, mas o terror congelara minhas cordas vocais. A criatura deu um passo à frente, seus movimentos fluidos e predatórios. Na luz fraca, vislumbrei seus olhos, negros e coldos, cheios de uma inteligência que não era animal. Naquele momento, tive certeza de que ia morrer. Aquela coisa, fosse o que fosse, estava brincando comigo o dia todo. A caça havia acabado e eu havia perdido. Mas quando se aproximou de mim, uma estranha calma me apodou. Se era assim que ia acabar, eu não ia me encolher em um canto. Agarrei minha lanterna com força e me lancei para a frente, balançando-a com todas as minhas forças na direção da cabeça da criatura. Para meu espanto total, acertei a coisa. A criatura recuou com um grito de dor ou surpresa, não estava seguro. Sem esperar para ver, corri. Saí da caverna e entrei na floresta antes do amanhecer, meus pés mal tocando o chão enquanto voava entre as árvores. Corri até que meus músculos se entregassem, colapsando em uma pequena clareira enquanto os primeiros raios de sol começavam a filtrar pelas copas das árvores. Por um longo tempo, fiquei ali, ofegante e aguardando o ataque que nunca veio. Quando a luz do dia chegou, lentamente me levantei, cada músculo gritando em protesto. Estava exausto e aterrorizado, mas estava vivo. À luz do dia, meu encontro na caverna parecia quase um sonho. Teria eu imaginado tudo? Mas então vi o estado das minhas roupas rasgadas e sujas, os arranhões em meus braços que não lembrava de ter feito, e na minha mão, minha lanterna estava torta e amassada, com manchas escuras em sua superfície que não queria examinar com muito detalhe. Levei a maior parte do dia para encontrar meu caminho de volta a uma trilha marcada e outras 2 horas para chegar ao meu carro. Enquanto dirigia para casa, tentava entender o que havia acontecido. Alguma espécie desconhecida? Uma alucinação causada pelo medo e exaustão? Ou algo completamente diferente? Nas semanas que seguiram, vasculhei a internet por histórias semelhantes, procurando alguma pista sobre o que tinha encontrado naquela floresta. Encontrei mais do que esperava. Relatos de avistamentos estranhos e sons inexplicáveis em florestas por todo o país. A maioria poderia ser facilmente descartada como fraudes ou erros de identificação, mas algumas pareciam estranhamente verdadeiras. Nunca relatei minha experiência às autoridades, quem acreditaria em mim? Mas pendurei minhas botas de hiking, pelo menos para viagem solo. Hoje em dia prefiro trilhas bem percorridas e sempre caminho em grupo, mas às vezes, quando estou deitado na cama à noite, juro que consigo ouvir aquele som gutural baixo do lado de fora da minha janela. E sei, no fundo dos meus ossos, que a coisa da floresta ainda está lá fora, esperando, observando, e um dia pode vir me procurar novamente. Portanto, se você algum dia estiver caminhando sozinho na floresta profunda e sentir aquele arrepio na nuca como se alguém estivesse te observando, não ignore. Não diga a si mesmo que é apenas sua imaginação, porque às vezes monstros e sombras são muito reais, e nem todos os que os encontram vivem para contar a história.
Nunca pensei que um beijo pudesse ter gosto de perigo até conhecer Lucas. O que começou como um flerte inofensivo em nossa pacata cidade, rapidamente se transformou em um pesadelo do qual não conseguia escapar. Quando Miguel e eu nos mudamos para a Vila Verde, estávamos cheios de esperança. As ruas pitorescas ladeadas de árvores de carvalho e os rostos amigáveis dos nossos vizinhos prometiam o recomeço que tanto precisávamos após anos de trabalho duro na cidade. Miguel tinha seu emprego remoto, e eu comecei a transformar nossa pequena casa em um lar. Foi em um desses intermináveis encontros sociais da cidade que conheci Lucas. Ele se destacou imediatamente, alto, com um charme rústico que parecia envolver toda a sala. Nossos olhares se encontraram em um mar de camisetas polo e xadrez e senti uma corrente elétrica que não experimentava há anos. Sou Lucas. Sua voz era profunda, com um toque de rouquidão que me fez tremer. Repentinamente, sem palavras, consegui estender minha mão. Sou Ana. Meu marido e eu nos mudamos para cá no mês passado. Se a menção ao meu marido o incomodou, ele não demonstrou. Bem-vinda à Vila Verde, respondeu, sua mão lingerando na minha um momento a mais do que o necessário. Sinto que você vai agitar as coisas por aqui. Eu ri, mas havia uma intensidade no seu olhar que me deixou ao mesmo tempo animada e inquieta. Enquanto o observava se afastar, tentei sacudir a sensação de que algo importante acabara de acontecer. Nas semanas seguintes, encontrei Lucas em todos os lugares, no supermercado, na cafeteria local e até mesmo nas minhas corridas matinais. Cada encontro me deixava corada e um pouco sem fôlego. Dizia a mim mesma que era inofensivo, apenas um pouco de emoção para quebrar a monotonia da vida na pequena cidade. Mas então chegou a noite do festival de verão. Miguel estava preso em uma ligação de trabalho, então fui sozinha. A praça estava cheia de música e risadas, cordões de luzes transformando o espaço em um mundo mágico. E lá estava Lucas, devastadoramente bonito em uma camiseta branca simples e jeans. Antes que eu pudesse protestar, ele me puxou para dançar. A banda tocava uma música lenta e sensual, e enquanto nos balançávamos juntos, o resto do mundo desapareceu. Não sei quem se moveu primeiro, mas de repente seus lábios estavam nos meus. Foi uma paixão elétrica que revelou tudo o que eu estava perdendo. Por um momento, esqueci de Miguel, de nossa vida juntos, tudo exceto a sensação dos braços de Lucas ao meu redor. Então, a realidade voltou com força. Afastei-me, murmurei um pedido de desculpas e corri para a noite. Meu coração estava acelerado, dividido entre alegria e culpa. Na manhã seguinte, um buquê de rosas vermelhas chegou à nossa porta. O cartão dizia simplesmente, até a próxima. Eu escondi as flores na garagem, meu estômago revirando-se com uma mistura de desejo e medo. Tentei evitar Lucas depois disso, mas parecia impossível em uma cidade tão pequena. Ele estava sempre lá, seus olhos me seguindo, um sorriso cúmplice nos lábios. Lentamente, quase imperceptivelmente, nossos encontros se tornaram mais frequentes e intensos. Um toque de mãos no mercado dos agricultores, um olhar demorado nos bancos da igreja. Cada vez eu sentia que estava sendo puxado mais fundo em sua órbita. Eu amava Miguel. Nosso casamento não era perfeito, mas era sólido, construído por anos de confiança e sonhos compartilhados. E, entanto, não conseguia negar a emoção que corria por mim toda vez que via Lucas. Uma tarde de chuva, encontrei-o na livraria. Começamos a falar sobre nossos autores favoritos e, antes que eu percebesse, horas haviam passado. Enquanto estávamos do lado de fora, sobre o toldo, observando a chuva, ele se virou para mim. Não consigo parar de pensar em você, Ana, disse ele em uma voz baixa e urgente. Sei que você sente o mesmo. Podemos ser incríveis juntos. Queria resistir e me afastar, mas em vez disso, encontrei-me assentindo e sussurrando, sim. E então seus lábios encontraram os meus novamente.
O que se seguiu foi um turbilhão de momentos roubados e encontros apaixonados, sempre cuidadosos para evitar olhares curiosos. Lucas era intoxicante e me fazia sentir viva de uma maneira que eu havia esquecido que era possível. Mas a cada encontro clandestino, o peso da minha culpa aumentava. Foi o rosto preocupado de Miguel que finalmente me despertou. "Você tem estado distante ultimamente", disse ele, amor e preocupação genuínos em seus olhos. O que eu estava fazendo? Jogar fora um bom homem, uma boa vida por causa de um romance passageiro? Naquela noite, terminei as coisas com Lucas. Foi difícil, mais difícil do que eu esperava. "Você não pode simplesmente se afastar disso", disse ele. Seus olhos brilhavam com uma emoção que eu não conseguia identificar. "O que temos é especial." Mantive minha posição, mesmo com meu coração doendo. "Sinto muito, mas amo meu marido. Isso foi um erro." Achei que era o fim, mas estava errado. No dia seguinte, encontrei uma nota debaixo do limpador de meu para-brisa. "Não estou desistindo de nós", dizia. Eu amassei e minhas mãos tremiam. Mensagens de texto de números desconhecidos continuavam chegando. Telefonemas desconectados no meio da noite. E então, a primeira vez que o vi do lado de fora de nossa casa, apenas observando. O medo começou a se infiltrar, substituindo a emoção que eu sentia antes. Alterei minha rotina, sempre olhando por cima do ombro, mas Lucas parecia estar em todos os lugares, sua presença uma ameaça constante. Uma noite tempestuosa de outubro, Miguel estava fora da cidade a trabalho, e eu estava sozinha em casa. A energia acabou, mergulhando a casa na escuridão. Enquanto procurava velas, ouvi um barulho no andar de cima, um ruído de tábuas do chão que não deveria estar lá. Meu sangue congelou. Sabia com uma certeza que desafiava a lógica que Lucas estava na casa. Peguei meu celular, mas não havia sinal. O pânico subindo por minha garganta, procurei uma saída, mas ele estava lá, bloqueando a porta, sua silhueta iluminada por um flash de relâmpago. "Pertencemos um ao outro, Ana", disse ele, sua voz irreconhecível em sua intensidade. O que se seguiu foi um pesadelo de gato e rato pela casa escura. Consegui escapar dele me trancando no banheiro, meu coração batendo tão rápido que pensei que fosse explodir em meu peito. Quando o ouvi tentando arrombar a porta, percebi, com uma clareza horrível, a magnitude do meu erro. O homem que eu convidei para a minha vida com os braços abertos, agora era a maior ameaça à minha própria existência. Um vizinho, ouvindo a confusão, chamou a polícia. Lucas fugiu, mas o dano tinha sido feito. Meu senso de segurança e confiança foi destruído, assim como as janelas que ele havia quebrado. Logo depois, nos mudamos para longe, longe de Vila Verde, longe da idílica cidade que se tornou uma prisão de medo. Passei meses em terapia lidando com a culpa, o medo e a pura estupidez das minhas ações. Lucas foi eventualmente capturado e preso, não apenas por seu assódio a mim, mas por comportamentos semelhantes com outras mulheres na cidade. A fachada charmosa escondia um indivíduo profundamente disturbado, um predador que jogou este jogo por anos. Miguel e eu ainda estamos juntos, trabalhando para reconstruir o que quase foi perdido. A confiança, uma vez quebrada, não se repara facilmente, mas estamos tentando, e isso deve contar por alguma coisa. Aprendi da maneira mais dura sobre os perigos que podem se esconder atrás de um sorriso encantador e o alto custo de um momento de fraqueza. Sou grata por minha segunda chance e vivo com a consciência de que as coisas poderiam ter terminado muito pior. Então, se você algum dia se sentir tentada pela emoção do proibido, lembre-se da minha história. Os predadores mais perigosos são aqueles que convidamos a nossas vidas com braços abertos, e quando percebemos nosso erro, pode ser tarde demais para escapar. Está acordado ainda? Se sim, comente estação, para mostrar que ainda está aqui.
Os gritos ecoavam pela floresta, transformando nossa tranquila viagem de acampamento em um pesadelo. Achávamos que estávamos sozinhos na natureza, mas algo sinistro espreitava nas sombras, esperando para nos tornar suas presas. Era para ser uma escapada divertida, apenas eu e meus 4 melhores amigos da faculdade nos reunindo para nossa viagem anual de acampamento. Fazíamos isso há anos, desde a formatura, mas desta vez decidimos experimentar um novo local que Lucas havia ouvido falar. Uma área isolada no coração da Floresta Nacional, longe das trilhas turísticas habituais. Vai ser uma aventura, ele disse. Se soubéssemos que tipo de aventura estávamos prestes a nos envolver. Chegamos na tarde de sexta-feira, com o sol já se pondo atrás das árvores. A viagem havia sido difícil e nosso SUV navegou por estradas de terra cobertas de mato até finalmente encontrarmos uma clareira adequada para montar o acampamento. Enquanto armávamos nossas barracas e recolhíamos lenha, não conseguia afastar uma sensação de inquietude. A floresta parecia silenciosa demais. As sombras entre as árvores eram profundas. "Gabriel", Ana disse, percebendo minha expressão tensa. "Você não está acostumado a estar tão longe da civilização. Aproveite a paz e o silêncio." Forcei um sorriso e assenti, mas o nó no meu estômago se recusava a desaparecer. À medida que a noite caía, nos reunimos ao redor da fogueira, passando as cervejas e contando histórias, como sempre fizemos. Mesmo enquanto ríamos e relembrávamos, me pegava olhando constantemente para a escuridão além de nosso pequeno círculo de luz. Era quase meia-noite, quando ouvimos um grito distante, mas inconfundível, cortando o ar noturno como uma faca. Todos congelamos, nossas risadas morrendo nas gargantas. "O que foi isso?" Miguel sussurrou, os olhos arregalados. "Provavelmente um puma", disse Lucas, mas sua voz carecia de convicção. "Não soou como um animal, soou humano", disse eu. Ouvimos atentamente, mas a floresta ficou silenciosa novamente. Gradualmente, a conversa recomeçou, embora de forma mais contida. Podia ver os outros lançando olhares furtivos para a floresta, assim como eu vinha fazendo a noite toda. Assim que estávamos prestes a nos retirar, ouvimos novamente, desta vez mais perto, e inconfundivelmente humano, um grito de puro terror que fez meu sangue gelar. "Não é um animal", disse Luana, sua voz tremendo. "Alguém está em apuros lá fora." Discutimos o que fazer. A coisa mais inteligente teria sido ficar onde estávamos e chamar ajuda no telefone via satélite que trouxemos. Mas os gritos continuavam, crescendo mais desesperados, e sabíamos que não podíamos ficar parados, inertes. Armados com lanternas e um par de facas de caça, nos aventuramos na escuridão da floresta. O feixe de luz da minha lanterna parecia pateticamente inadequado contra a vasta escuridão que nos cercava. Cada galho estalhando, cada folha farfalhando, deixava meus nervos à flor da pele. Miguel parou de repente. "Ali", disse ele, sua voz quase um sussurro. O feixe de sua lanterna iluminou algo no chão, um pedaço de tecido rasgado e ensanguentado. Depois encontramos um sapato, e então outro pedaço de pano. Era como seguir um rastro grotesco de migalhas de pão. Os gritos haviam cessado, o que de alguma forma tornava tudo ainda pior. O silêncio caiu sobre nós, quebrado apenas pela nossa respiração irregular e nossos corações acelerados. Continuamos adentrando a floresta, o rastro de objetos descartados se tornando mais frequente. Então sentimos um cheiro doce que virou o meu estômago. Quando contornamos uma grande rocha, nossas luzes iluminaram uma cena que assombraria minhas noites por muitos anos. Era uma clareira, mas não como qualquer formação natural. O chão havia sido limpo em um círculo perfeito, a terra compactada e marcada com símbolos estranhos. No centro havia um altar rudimentar, nada mais do que uma lastra de pedra plana erguida sobre pilares de rochas empilhadas. E sobre aquele altar,
Pouparei você dos detalhes do que vimos, mas basta dizer que encontramos a origem dos gritos, embora ela nunca mais tivesse gritado. Meu Deus, sussurrei, paralisado, minha mente se recusando a processar o horror diante de mim. Foi então que ouvimos os cânticos, que começaram suaves, quase subliminares, mas rapidamente se tornaram mais altos. Figuras começaram a emergir das árvores, envolvidas em capas escuras, seus rostos ocultos em capuzes profundos. Formaram um círculo ao nosso redor antes que pudéssemos pensar em correr. "Bem-vindos!" disse uma voz suave e cultiça, completamente em desacordo com a cena bárbara. "Parece que temos alguns convidados indesejados." Um homem mais velho avançou, com cabelos saldeados e olhos azuis penetrantes que pareciam brilhar à luz da lua. Seu sorriso era agradável, quase paternal, mas havia uma frieza por trás dele que me fez a pele arrepiar. "Não costumamos receber visitantes aqui, pois as energias deste lugar tendem a afastar os curiosos. Mas vocês, meus jovens amigos, ouviram nosso chamado e vieram. Quão corajosos!" "Esses eram gritos", Ana conseguiu dizer. "Você matou alguém?" O sorriso do homem nunca vacilou. "Um sacrifício necessário, temo. Os ancestrais exigem tributo, e quem somos nós para negá-los? Mas agora que vocês estão aqui, acho que eles ficarão muito satisfeitos com a recompensa que podemos oferecer esta noite." Aconteceu tão rápido. O cultista se lançou para a frente e senti mãos ásperas agarrando meus braços e uma dor à chipa, como se algo tivesse picado meu noscoço. O mundo começou a girar. As vozes tornaram-se distorsas e distorcidas. Lutei contra a escuridão que se fechava e me esforcei para manter os olhos abertos. A última coisa que vi antes da inconsciência me tomar foi o rosto do homem mais velho, aqueles olhos azuis frios me olhando enquanto ele proferia palavras que eu não conseguia entender. Acordei com o som de gotas de água de picando. Minha boca estava seca como areia. À medida que meus olhos se ajustavam à luz fraca, percebi que estava em certo tipo de caverna e que os outros também estavam lá, ainda inconscientes, amarrados de mãos e pés, assim como eu. O medo e a adrenalina ajudaram a clarear a névoa na minha mente. Trabalhei nos meus laços, ignorando a dor que a corda áspera causava nos meus pulsos. Depois de o que pareceram horas, consegui libertar uma mão e depois a outra. Rápido, desamarrei meus tornozelos e fui ajudar meus amigos, um por um. Eles se agitaram, grogues e desorientados. Falamos em sussurros, tentando entender o que havia acontecido. Não sabíamos quanto tempo estivemos inconscientes ou onde exatamente estávamos. Tudo o que sabíamos era que tínhamos que sair antes que aqueles cultistas voltassem. A caverna tinha apenas uma entrada, selada por uma pesada porta de madeira que estava, claro, trancada. Mas anos de escalada em rochas me ensinaram algumas coisas. Usando um pedaço de estalagmito quebrado e alguns cadarços, consegui criar uma chave de lockpick rudimentar. Finalmente, ouvimos o som maravilhoso da fechadura se abrindo. Rastejamos por túneis darcos e sinuosos, cada sombra parecer esconder um perigo potencial. Finalmente, avistamos um brilho fraco à frente. Luz da lua, a liberdade estava tão próxima que podíamos senti-la. Mas ao nos aproximarmos da entrada da caverna, ouvimos vozes. Os cultistas estavam lá fora, aos dezenas, envolvidos em algum tipo de ritual, seus cânticos equejando nas paredes da caverna. As palavras estavam em uma língua que não reconhecia, mas me enchiam de um sentimento de terror avassalador. "Precisamos ir", sussurrei urgentemente. "Agora, enquanto eles estão distraídos." Corremos passando pelos cultistas distraídos e entrando na floresta. Atrás de nós, ouvimos gritos de alerta e sons que só posso descrever como sobrenaturais. Uma cacofonia de gritos e relinges que pareciam vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Corremos até que nossos pulmões ardessem e nossas pernas se sentissem como gelatina. Retornamos ao acampamento. Entramos no SUV, nem mesmo nos preocupamos em pegar nosso equipamento e dirigimos como mortos fugindo do inferno.
Só quando chegamos à estrada principal, com os primeiros raios de amanhecer surgindo no horizonte, é que finalmente nos sentimos seguros o suficiente para parar. Encostamos em uma área de descanso e sentamos em silêncio, cada um tentando processar o que acabamos de passar. "O que fazemos agora?" Luana finalmente perguntou, sua voz baixa e assustada. Pensei nisso por um longo momento. "Contamos à polícia?" disse eu. E fizemos, mas claro que eles não acreditaram em nós. Como poderiam? Nossa história soava insana até mesmo para nossos próprios ouvidos. Encontraram nosso acampamento intocado, exceto por algumas marcas de animais. Nenhum sinal de atividade cultista, nenhuma caverna misteriosa, nada que corroborasse nossa história. Tudo o que restavam eram nossas memórias e os nesadelos que se seguiram. As luzes dos faróis no meu retrovisor eram implacáveis e se aproximavam a cada segundo que passavam. O que começou como uma viagem de volta para casa se transformou em um jogo aterrorizante de gato e rato em um trecho desolado da rodovia. Saindo do escritório tarde da noite, eu estava queimando as últimas horas do dia tentando finalizar um projeto antes do fim de semana. As ruas estavam vazias, uma raridade em nossa cidade normalmente agitada. Eu estava ansioso para chegar em casa, talvez tomar um copo de vinho e finalmente relaxar. Ao entrar na rodovia, notei um par de faróis atrás de mim. Nada de anormal, pensei. Mas à medida que os minutos passavam, percebi que o carro não estava apenas indo na mesma direção, mas também seguindo cada um dos meus movimentos. Quando eu mudava de faixa, ele mudava de faixa. Quando eu desacelerava, ele desacelerava. Quando eu acelerava, tentando criar distância entre nós, ele também acelerava. Um nó de inquietação começou a se formar no meu estômago. Tentei ver melhor o motorista no meu retrovisor, mas o brilho dos faróis tornava isso impossível. Tudo o que eu conseguia ver era uma silhueta escura, sem características, ameaçadora. "Você está sendo paranoico", murmurei para mim mesmo. "É só alguém indo na mesma direção. Relaxa." Mas eu não conseguia relaxar. Todos os meus instintos gritavam que algo estava errado. Na próxima saída, sinalizei e peguei a rampa. No último segundo, o carro atrás de mim desviou bruscamente, cruzando 2 faixas de trânsito para me seguir. Meu coração pulou na garganta. Isso não era uma coincidência. Acelerei, na esperança de perdê-los nas ruas laterais desconhecidas, mas eles continuavam me seguindo, o motor rugindo. Fui fazendo curvas aleatórias e minhas palmas suavam no volante, mas nada que eu fizesse parecia incomodá-los. Ao virar em uma rua residencial, o carro atrás de mim de repente acelerou e, com um impacto nauseante, bateu no meu para-choque traseiro. Eu gritei, lutando para manter o controle enquanto meu carro derrapava. "Qual é o seu problema?" gritei, sabendo que eles não podiam me ouvir, mas incapaz de conter meu medo e frustração. Consegui me estabilizar, mas agora o jogo tinha mudado. Não era mais apenas um segmento, era um ataque.
Eu precisava pedir ajuda. Alcancei meu celular, tentando manter um olho na estrada e outro no perseguidor. Mas quando fui discar 190, percebi com horror que não tinha sinal. Claro, estávamos em uma área sem cobertura. O carro me atingiu novamente, desta vez com mais força. Senti os pneus traseiros saírem do chão por um momento aterrorizante antes de voltarem a tocar o asfalto. Vi que a estrada tinha uma curva acentuada à frente e se eles me atingissem novamente naquela curva... No último segundo, girei o volante com força, desviando para uma estrada de terra que mal havia notado. Meu perseguidor perdeu o controle. Ouvi o rangido de freios enquanto tentavam corrigir, mas era tarde demais. A inércia os levou para uma vala. Eu deveria ter sentido alívio, mas sabia que isso estava longe de acabar. Acelerei pela estrada de terra, não me importando para onde ela levava, desde que estivesse longe dali. A poeira levantava atrás de mim em nuvens espessas, obscurecendo minha visão de qualquer coisa que pudesse me seguir. Depois de que pareciam horas, mas provavelmente foram apenas minutos, avistei luzes à frente. Um posto de gasolina com seu brilho fluorescente, um farol de esperança na escuridão. Pisei no freio e praticamente saí do carro. O frentista, um adolescente com cara de tédio, olhou para o celular e seus olhos se arregalaram ao ver minha aparência desleixada e o estado do meu carro. "Por favor", gaspiei, "eu preciso de ajuda. Alguém está me seguindo. Posso usar seu telefone?" Ele apontou para uma parede onde havia um antigo orelhão. Enquanto discava 190 com dedos trêmulos, ouvi o som de um motor se aproximando. "Eles estão vindo", sussurrei. O pânico subiu na minha garganta. O frentista agiu rapidamente, puxando-me para trás do balcão e pressionando um botão que travou as portas da loja. Nós nos agachamos, espiando por cima da borda do balcão, enquanto um carro entrava no estacionamento. Era preto, exceto pela frente amassada, evidência da colisão anterior. A porta do motorista se abriu lentamente e uma figura emergiu sob a luz fluorescente. Finalmente consegui ver meu perseguidor. Era um homem alto, de ombros largos, vestindo um moletom preto, com o rosto coberto. Ele se encaminhou para a loja com movimentos predatórios e determinados. Quando chegou às portas e as encontrou trancadas, começou a bater no vidro e toda a loja parecia tremer a cada impacto. "Saiam!" gritou, sua voz abafada, mas inconfundivelmente furiosa. O frentista e eu nos aproximamos mais, nenhum de nós ousando fazer um som. Sussurrei ao telefone, assegurando que a ajuda estava a caminho, mas será que chegaria a tempo? Por um momento, pensei que ele poderia ter desistido. Depois ouvi um novo som, o tilintar de vidro quebrando. "Ele está quebrando a porta", sussurrou o frentista urgentemente. "Há uma porta nos fundos, perto do depósito." Nós rastejamos em direção ao fundo da loja, o som do vidro quebrando nos incentivando a nos apressar. Quando chegamos à porta do depósito, ouvi o som de botas sobre os estilhaços de vidro. Corremos pelo depósito, derrubando caixas em nossa pressa. Atrás de nós, eu podia ouvi-lo xingando, o som de itens sendo jogados de lado enquanto nos procurava. A porta dos fundos felizmente estava destrancada e nós saímos para o ar fresco da noite, aspirando-o em respirações desesperadas. Ao longe, pude ouvir a sirene se aproximando. A ajuda estava quase aqui, mas nosso perseguidor estava mais perto. A porta se abriu atrás de nós e ouvi um rugido de raiva. O frentista e eu nos separamos. Ele foi para a estrada, enquanto eu fui para a área arborizada atrás do posto. Eu podia ouvir passos pesados atrás de mim, se aproximando a cada segundo. Ele decidiu me seguir. Tropecei em raízes e pedras, galhos batendo na minha cara quando corria cegamente para a frente. Meus pulmões queimavam e minhas pernas doíam, mas o terror me mantinha em movimento. De repente, o chão desapareceu sob mim e caí em um desfiladeiro íngreme, pedras e galhos rasgando minhas roupas e pele. Quando finalmente parei, fiquei deitado por um momento atordoado e sem fôlego, e então ouvi o som de alguém descendo a encaminhação atrás de mim. Levantei-me, ignorando a dor que percorria meu corpo, mas só consegui dar alguns passos quando uma mão agarrou meu tornozelo, puxando-me para trás.
Caí com força, o ar escapando dos meus pulmões enquanto tentava respirar. Fui virado com força. O homem olhou para mim, seu rosto finalmente visível na luz da lua filtrando-se pelas árvores. Ele era mais jovem do que eu esperava, talvez na casa dos 30 anos, e seus semblantes estavam contorcidos de raiva, seus olhos selvagens e desfocados. Por quê? Consegui gaguejar. Por que você está fazendo isso? Por um momento, seu rosto ficou confuso e ele riu, um som áspero e sem humor. Por que você me cortou na estrada? Ninguém me desrespeita assim. Eu o encarei em descrença. Tudo isso, a perseguição, o terror, a violência, por algo tão trivial, algo que eu nem lembrava de ter feito. Antes que eu pudesse responder, a floresta foi subitamente iluminada por luzes piscantes. As sirenes que haviam se apagado no fundo do meu pânico agora eram ensurdecedoras. A cabeça do homem se ergueu, seus olhos arregalados de medo. Por um segundo parecia congelado, incerto se deveria terminar o que começou ou fugir. Aproveitei a distração e o caucelhei com um chute forte, atingindo-o no joelho. Ele tambeou para trás com um grito de dor e a nave caiu de suas mãos. Levantei-me e corri em direção às luzes do trânsito, em direção à segurança. Atrás de mim, ouvi um rugido de frustração. Quando finalmente saí da floresta, estava imediatamente cercado por policiais, que me envolveram em um cobertor e me asseguraram que eu estava seguro. Quando a adrenalina diminuiu, comecei a tremer incontrolavelmente. Eles pegaram ele, informou um policial. Claro, ele não foi muito longe, não com uma equipe inteira de policiais no seu encalço. Enquanto o levavam algemado, nossos olhos se cruzaram por um breve momento. A raiva desapareceu, substituída por algo que parecia quase confusão, como se ele não acreditasse no que estava fazendo. Nos dias e semanas que se seguiram, aprendi mais sobre meu agressor. Ele tinha um histórico de incidentes de raiva no trânsito, cada um escalando em violência. Eu era apenas o mais novo em uma série de vítimas, mas eu era o primeiro que ele perseguiu por tanto tempo e de forma tão implacável. Após declarações e depoimentos, ele foi condenado a anos de prisão, mas isso não me trouxe muito conforto. A verdadeira sentença era aquela que eu estava cumprindo, pulando a cada som, incapaz de dirigir à noite, sempre olhando por cima do ombro. Meses passaram e lentamente estou reconstruindo minha vida. A terapia ajuda, assim como o apoio de amigos e familiares, mas eu sei que nunca serei o mesmo. Aquela noite me mudou e me mostrou como a vida cotidiana pode rapidamente se transformar em terror. Como é fina a camada da civilização. Então, na próxima vez que você estiver dirigindo e alguém te cortar, respire fundo e deixe para lá, porque você nunca sabe o que está passando pela mente de outra pessoa, que demônios ela está enfrentando. E você nunca sabe quando um momento de raiva pode se transformar em um pesadelo que mudará vidas para sempre. Eu ainda dirijo por aquele trecho da rodovia às vezes, mas agora, quando vejo os faróis no meu retrovisor, não consigo deixar de me perguntar: está acontecendo de novo? E se sim, serei forte o suficiente para sobreviver uma segunda vez? A primeira vez que vi o rosto de um homem derreter, percebi que nossa tranquila cidadezinha estava condenada. Nossa charmosa comunidade rapidamente se transformou em um pesadelo de ciência insana e horrores indescritíveis. Estávamos à procura de um lugar para nos estabelecer e começar uma família quando nos deparamos com Vila Verde, que parecia perfeita. Ruas pitorescas alinhadas com árvores frondosas, vizinhos amigáveis e um senso de comunidade que você não encontra na cidade grande. A antiga casa vitoriana que compramos precisava de algumas reformas, mas eu era habilidoso o suficiente para cuidar da maior parte. Nossos primeiros dias em Vila Verde foram idílicos. Pintamos os cômodos, plantamos um jardim e começamos a conhecer nossos vizinhos. Eles eram um pouco reservados, mas havia algo que não conseguia identificar.
como olhares significativos trocados entre os moradores antigos e conversas que paravam abruptamente quando nos aproximávamos. Atribuí isso à fadiga dos novatos em uma pequena cidade, até a noite em que vi o velho senhor Almeida voltando do mercado. Eu estava correndo à noite quando o avistei do outro lado da rua. De repente, algo mudou. Seu rosto parecia ondular como ondas de calor no asfalto quente. Então, para meu horror, a pele começou a escorregar de seu crânio como cera de vela. Quando olhei novamente, Almeida estava normal, continuando pela calçada como se nada tivesse acontecido. Fiquei ali parado, com o coração acelerado, tentando entender o que tinha visto naquela noite. A cena se repetia em minha mente. Não contei a Clara. Como poderia? Ela pensaria que eu estava enlouquecendo. Na manhã seguinte, encontrei nossa vizinha, Sofia, enquanto pegava o correio. "Tudo bem por aí?" Hesitei e, para minha surpresa, acabei contando a ela toda a história. Sofia não parecia chocada. Em vez disso, seu rosto empalideceu e ela olhou nervosamente para cima e para baixo da rua antes de me levar para dentro de sua casa. Uma vez que a porta estava fechada, ela se virou para mim com uma expressão sombria. "O que estou prestes a te contar pode parecer loucura, mas juro que é verdade." Sofia revelou o segredo obscuro de Vila Verde. A cidade havia sido lar de um cientista brilhante, mas antiético, chamado Dr. Rafael Moreira. Durante anos ele realizava experimentos em moradores desavisados, testando soros projetados para aprimorar habilidades humanas e prolongar a vida. A princípio, o efeito parecia milagroso. As pessoas se tornaram mais fortes e saudáveis, mas então as coisas começaram a dar errado. As mutações começaram lentamente, reflexos aprimorados se tornaram espasmos incontroláveis, visão melhorada levou a uma sensibilidade dolorosa à luz, e em alguns casos, como o que testemunhei com Almeida, ocorreu uma instabilidade celular completa. A Câmara Municipal tentou fechar o laboratório de Moreira, continuou Sofia, mas naquela altura, metade da população já havia sido exposta. Ele ameaçou reter os tratamentos que mantinham as pessoas vivas se elas o denunciassem. Fiquei ali atônito, como se isso fosse algo tirado de um filme de ficção científica de terror, e não da pequena cidade encantadora para a qual nos mudamos. "Por que você está me contando isso?" perguntei, e os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. "Porque está piorando. As pessoas estão morrendo ou se transformando em coisas que não são mais humanas. Precisamos de ajuda, mas não podemos arriscar chamar a atenção de fora. O governo nos quarentenaria." Saí da casa de Sofia em estado de choque. Minha mente estava em tumulto. Parte de mim queria pegar Clara e fugir, deixar Vila Verde para trás e nunca mais olhar para trás. Mas sabia que não poderia abandonar essas pessoas. Elas precisavam de ajuda, e por algum motivo Sofia decidiu confiar em mim. Nas semanas seguintes, dediquei-me à pesquisa, usando meu conhecimento em química para tentar entender o trabalho de Moreira. Clara notou minha distração, minhas noites sem dormir, estudando periódicos médicos e livros de genética, mas não podia envolvê-la nesse pesadelo, não ainda. Foi durante uma dessas noites que ouvi um tumulto do lado de fora. Espiei pela janela e vi um grupo de pessoas reunidas ao redor de algo na rua. Horrorizado, percebi que era uma pessoa, ou o que costumava ser uma pessoa. Seu corpo era grotescamente deformado, seus membros elongados e torcidos em ângulos impossíveis. Peguei meu casaco e corri para fora, a cautela superada pela necessidade de ajudar. Reconheci um dos espectadores como o Dr. Nascimento, o único médico da cidade. "O que está acontecendo?" perguntei, tentando manter o pânico fora da minha voz. Nascimento virou-se para mim com o rosto sombrio. "Progressão de estágio 3, disse calmamente. "Não há nada que possamos fazer." Assisti horrorizado enquanto Nascimento produzia uma seringa cheia de um líquido claro. A figura retorcida no chão soltou um grito agudo quando a agulha perfurou sua pele. Em um instante, ficou imóvel. Foi naquela noite que tudo mudou. Não consegui mais manter o segredo de Clara. Entre choros, contei a ela tudo o que tinha visto, o que Sofia me contara, a horrível verdade sobre nosso novo lar.
Para minha surpresa, uma vez que o choque inicial passou, a resposta de Clara foi uma de determinação. Precisamos ajudá-los, custe o que custar. Com a ajuda de Clara, redobrei meus esforços para entender a pesquisa de Moreira. Transformamos nosso padrão em um laboratório improvisado, trabalhando incansavelmente para desenvolver uma cura ou pelo menos uma forma de parar as mutações. Semanas se transformaram em meses e a situação em Vila Verde deteriorou-se rapidamente. Cada vez mais pessoas sucumbiam aos estágios mais avançados da mutação. Aqueles que ainda resistiam viviam com constante medo do que poderiam se tornar. Tivemos um grande avanço quando sintetizamos um composto que parecia estabilizar a degradação celular em amostras de laboratório, mas precisávamos de mais dados e recursos. Foi então que tomamos a difícil decisão de contatar um ex-colega meu no CDC. Sabíamos que as consequências seriam graves, mas estávamos sem tempo e opções. Amélia Ferreira chegou sob o pretexto de investigar um insurto fúngico raro, e com a sua ajuda fizemos progresso. Rápido. Estávamos à beira de um tratamento viável quando o desastre aconteceu. Ouvi vidro se quebrando no andar de cima, subi as escadas rapidamente e encontrei nossa sala de estar em caos, móveis torcidos, papéis espalhados por toda parte e Clara havia sumido. Um bilhete estava pregado na parede com um bisturi. Você deveria ter deixado as coisas como estavam. O trabalho deve continuar. Moreira tinha Clara. As próximas 48 horas foram um turbilhão de pânico e buscas desesperadas. A cidade mobilizou aqueles que ainda eram fisicamente capazes, vasculhando cada centímetro de Vila Verde em busca de qualquer sinal de Clara ou Moreira. Encontramos ambos num armazém abandonado nos arredores da cidade. Moreira havia transformado o lugar em um laboratório grotesco cheio de caixas de coisas que costumavam ser humanos. E lá estava Clara, amarrada a uma mesa, com Moreira observando-a com uma seringa cheia de um líquido verde doentio. O caos se instalou enquanto lutávamos para salvar Clara. Frascos foram derrubados, misturas químicas espalharam-se pelo chão e o incêndio rapidamente se espalhou pela madeira seca do velho edifício. Conseguimos levar Clara e o máximo possível de vítimas de Moreira para a segurança, mas Moreira e sua pesquisa se perderam nos flamos. Trabalhamos incansavelmente para administrar o tratamento que desenvolvemos, que não era uma cura, mas interrompeu as mutações, dando ao povo de Vila Verde uma chance de algo que se assemelhasse a uma vida normal. A história oficial foi um derramamento químico que causou uma doença generalizada. O CDC contornou a situação e o governo pagou por cuidados médicos contínuos. Vila Verde começou a se curar lentamente, mas aqueles de nós que conhecem a verdade nunca vão se esquecer das cicatrizes físicas e emocionais que permanecem. Cada vez que olho para Clara, sou lembrado de quão perto estivemos de perder tudo. Vila Verde está calma agora, tranquila, mas às vezes, tarde na noite, juro que consigo ouvir gritos distantes ecoando das florestas, e me pergunto se realmente vimos o último de Dr. Moreira, ou se ele está por aí, continuando seu trabalho distorcido. Uma coisa é certa, nunca olharei para uma cidade pequena da mesma maneira mais, porque você nunca sabe quais segredos podem estar escondidos atrás das cercas de madeira e sorrisos amigáveis. Os verdadeiros monstros são os que criamos.